Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Quando você encontrar Atos capítulo 6, você diga aleluia. Atos capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Atos 6, verso 1. Quantos comigo, digam amém. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, ou melhor, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos ou dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Então, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Vá comigo no capítulo 7, no versículo 58. É só virar a folha. Atos 7, 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Pai, fala conosco, Espírito Santo. Nós derrubamos as muralhas, derrubamos as fortalezas, os paradigmas, os costumes que nós criamos em nossa vida. Escolhemos agora, Pai, anular todas as adversidades,
as ansiedades, as inseguranças, as preocupações que assolam nossa alma e nosso espírito, para que nós possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, nos instruindo e nos direcionando. Que o Senhor cresça, Pai, e nós venhamos a diminuir, para que a Tua palavra seja viva e eficaz sobre as nossas vidas nessa hora, em nome de Jesus. Diga comigo, Espírito Santo, fale comigo agora, tudo aquilo que eu preciso ouvir nesta manhã, em nome de Jesus. Confesso a você que sou muito temente às coisas que o Espírito Santo me fala, e ao mesmo tempo que eu sou temente, eu também sou muito questionador. Eu falo, Senhor, eu não estou entendendo por que nós vamos caminhar nessa palavra. E desde ontem, de manhãzinha, eu fui muito incomodado no espírito por essa palavra. Uma palavra bastante conhecida, uma palavra que nós já devemos ter lido várias vezes. Você deve ter visto essa passagem, até deve ter ouvido pregações em cima dela. Mas existem algumas coisas muito específicas que esta palavra quer nos orientar hoje aqui. A Bíblia está relatando a situação da igreja daquela época, nos primórdios do Evangelho. Jesus já havia ascendido em glória, era o trabalho dos apóstolos, eles estavam fundamentando a palavra. Chegou um momento que a igreja começou a crescer tanto que eles não davam mais conta de correr atrás de ensinar, orientar e enviar as pessoas, e também poder servir a mesa no partir do pão, porque era assim que a igreja vivia. A igreja era muito junta, era muito próxima, eles estavam junto no partir do pão, no comer do pão. É tão interessante quando nós falamos da igreja primitiva, que a igreja primitiva era assim, nós vamos embora para casa, mas ninguém se assentava na mesa para comer sem saber que o outro tinha comida em casa. Então, na verdade, todos eles estavam preocupados uns com os outros. É a mesma coisa que terminar o culto hoje aqui, cada um vai para casa, cada um vai para o restaurante, cada um vai para aquele restaurante particular que você tem, como eu tenho a casa da minha mãe. Mas interessante é que eles iam embora para suas casas, mas a preocupação deles era assim: será que o Zé Luiz está tendo a mesma comida que eu tenho? Será que o Pietro vai comer o que eu vou comer? Será que o pastor Samuel agora vai comer? Será que a Giana vai comer o que eu estou pensando? Será que o Braizinho vai comer o que está diante de mim? Então eles mantinham contato uns com os outros e eles ofertavam um na vida do outro. É interessante que nós falamos da igreja, ela andava muito junto e muito próximo. Só que chegou um momento que os apóstolos não tinham mais como dar conta de servir a mesa. Então eles disseram assim: olha, é necessário agora que nós levantemos aqui um grupo de pessoas que nos auxiliem. Nós vamos nos dedicar ao serviço da palavra e da oração. Entre outras palavras, ele estava dizendo assim: enquanto vocês vão se preocupar com as coisas que alimentam a carne, para saciar o desejo da nossa carne, que é a comida, nós vamos atentar para a comida espiritual que eleva o nosso espírito ao trono da graça. Então nós vamos ficar ligados à oração e ficar ligado à palavra, e vocês vão organizar o restante. Aí não eram os apóstolos que olhavam para as pessoas e levantavam essas pessoas, era a igreja que via algumas qualidades nas pessoas e indicava para que eles pudessem ser estabelecidos com a imposição de mãos sobre os apóstolos, colocavam as mãos sobre eles e liberava a porção. Então ali, quando nós começamos a ler, eu até fui pausando algumas vezes para que você pudesse perceber a riqueza de detalhe. Quando nós chegamos no versículo 5 do capítulo 6, a narrativa fala assim, no versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, olha a qualidade que a pessoa tinha que ter: boa reputação. Além de ter boa reputação, qual era a outra qualidade que ela tinha que ter? Cheios do Espírito Santo. Além de ser cheios do Espírito Santo, o que mais que eles tinham que ter? Sabedoria. Então ali, quando eles pedem que eles levantem essas pessoas, eles começam a olhar, tudo isso pareceu bem aos olhos daquele povo. Aí no versículo 5, eles começam a declarar às pessoas, agora sim é o 5: e este parecer contentou a toda a multidão. Olha agora: e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Preste atenção na continuação do texto, está falando do Estevão. Do Estevão eles falam assim que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas aí eles falam também do Filipe, eles falam do Prócoro, eles falam do Nicanor, eles falam do Timão, ele fala do Parmenas, fala do Nicolau, mas só do Estevão que eles falam que ele era um homem cheio de fé e um homem cheio do Espírito Santo. Eu imagino que esse homem exalava uma graça diferente. Quando nós entramos numa Bíblia mais ampliada, tipo a Bíblia Viva ou na linguagem internacional, nós não vemos essa palavra cheio de fé, nós vemos essa palavra cheio de graça.
E quando nós olhamos para a palavra graça, você aprendeu que é o favor não merecido. Eu tenho ensinado a você que graça é um pouco mais além do que isso. Graça é o poder que Deus nos dá para eu poder fazer aquilo que eu jamais teria condição de fazer. O que estou fazendo aqui, por exemplo, é pela graça. Foi o poder que o Senhor me deu para poder ministrar uma palavra de algo que eu jamais teria capacidade para fazer. Um pecador. Um homem que andava nos caminhos errados, o Senhor então, pela misericórdia, derramou e investiu a sua graça sobre mim. O que você quer dizer com isso, apóstolo? É sobre isso que o Espírito Santo ministrou muito a meu espírito. Esse homem foi chamado pelo Senhor, e Estevão significa coroa. Era um homem que tinha uma qualidade específica. E toda essa qualidade que eu estou falando que esse homem tinha, que era um homem cheio de fé, ou cheio de graça, cheio do Espírito Santo, a igreja de Jesus também tem. A igreja faz parte dessa porção do derramamento do Espírito Santo. Até antes de você conhecer Jesus, de você caminhar com Cristo, renunciar à criatura, para nascer como filho de Deus, nós andávamos desgarrados do Espírito Santo. Mas a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor, a virtude do Pai veio sobre nós. Nós já não vivemos mais naturalmente. Nós já não somos guiados pelas coisas naturais. Ou seja, as coisas naturais não deveriam mais chamar a nossa atenção. As coisas da terra não deveriam ser prioridade mais para nós. O que deveria ser prioridade para nós? As coisas provindas do céu. Porque nós agora temos uma porção viva que é atuante sobre nós, que é o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que assim como esse homem, ele era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ele era cheio da graça de Deus, você também é escolhido e separado pelo Senhor, para andar cheio do Espírito Santo, para andar cheio de fé e cheio de graça, em nome de Jesus. Conta isso para o teu irmão, a mesma palavra que estava sobre o Estevão, está sobre você também, em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Aí, quando nós olhamos no versículo 8, que é onde eu quero me apegar, diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, eu quero trabalhar no seu espírito aquilo que o Espírito de Deus falou ao meu. Você deve ter percebido que durante o ano de 2014, por diversas vezes você foi barrado pelo seu adversário. Por diversas vezes o seu inimigo levantou muralhas diante de você. Por diversas vezes você se deparou com situações que você falou assim: parece que agora é o fim. Teve diversas vezes durante esse ano que você coçou a cabeça e falou: meu Deus, como é que eu resolvo isso agora? Por diversas vezes nesse ano você falou assim: meu Deus, por que veio isso sobre a minha vida agora? Outras vezes você falou assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Outras vezes você questionou um pouco mais além: Senhor, pelo amor de Deus, por que isso? Eu sou dizimista, sou ofertante, frequento igreja, leio a tua palavra, eu só procuro conhecer a tua palavra, mas por quê? Justamente é nesse ponto que eu quero que você entenda. Quando nós deixamos e permitimos que a graça de Deus se manifeste plenamente em nós, nós não ficamos mais preocupados com as coisas que estão nos assolando. Nós não valorizamos mais aquilo que está vindo sobre nós. Por quê? Porque o Senhor dá para nós uma autoridade, dá para nós gratuitamente um poder, para que a gente possa suportar aquela dor, aquela aflição, aquela situação, e aquela situação nos projete em um nível novo com Ele. Interessante que a Bíblia não fala que o Estevão era um apóstolo, a Bíblia não fala que o Estevão era um profeta, a Bíblia não fala que o Estevão era evangelista, a Bíblia não fala que o Estevão era um pastor, a Bíblia não fala que o Estevão era um mestre, a Bíblia não fala que o Estevão era um homem que tinha um crachá, que era o 18º tesoureiro da igreja. Não, a Bíblia diz que o Estevão, que era um homem que servia a mesa, andava cheio de fé, andava cheio de poder, e através da vida dele aconteciam sinais e prodígios. Aí o Espírito Santo me falou: Paulo, se essa mesma graça, se essa mesma fé, se esse mesmo poder está disponível para a igreja, para a minha igreja, a igreja pela qual eu saquei da minha rocha, que sou eu, e os enviei, por que é que a igreja não consegue se mover em sinais e prodígios? Pelo contrário, eles se assustam quando as adversidades vêm sobre ele. É nessa hora de adversidade que nós devemos nos posicionar e mostrar quem somos na presença de Deus.
Você continuou lendo o texto comigo? Eu li devagarzinho para você entender que esse homem, por ser um homem que se movia pelo favor de Deus, levantou e trouxe muitos opositores para cima dele. Eu preciso te contar uma coisa, já falei diversas vezes aqui, talvez você não entendeu ela, mas quanto mais na presença de Deus você sobe, mais isolado você fica. Fala isso para o teu irmão, quanto mais você sobe na presença de Deus, mais isolado você fica. Se você anda com gente que é crente, mas é um crente meio assim, ele não se preocupa muito com as coisas espirituais, à medida que você cresce, você começa a causar um pânico perto dele. Duas coisas vai acontecer: ou você leva essa pessoa para um nível mais alto, ou essa pessoa vai te trazer para um nível muito raso. Ou de fato essa pessoa não vai suportar mais ficar perto de você, porque do lugar que você está, você não pode mais retroceder. Quando o Estevão começou a se mover por fé, fazendo os sinais e os prodígios no nome do Senhor, muitas coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a se levantar. Depois você vai continuar olhando a história, mas o Estevão se manteve na proporção, manteve-se na posição, manteve-se no propósito do Senhor. Eu queria que você pudesse trazer à sua memória a graça que Deus te deu. Eu queria que você pudesse trazer à sua memória a habilidade que Deus te deu. Eu queria que você pudesse trazer à memória a unção que o Senhor liberou. Olha para mim, irmão, esquece a irmã, olha aqui para mim. Eu queria que você pudesse olhar para a graça que o Senhor depositou em você. Eu queria que você pudesse relembrar o que Deus deu a você. E quantas vezes nós pegamos e largamos isso que Deus nos deu de lado, estocado, jogado de lado. Quantas vezes, irmãos, através de nós, algumas coisas poderiam acontecer e a gente faz com que os outros se movam pela gente. O Estevão se moveu em cima de uma graça que o Senhor havia dado a ele. O problema é que nós não conseguimos olhar para aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazermos, porque a nossa boca está programada para dizer: eu não sei fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Quantas vezes nesse ano você falou isso mesmo para você? Como apóstolo? Não estou entendendo. Quantas coisas apareceram diante de você esse ano e você diz: eu não sei fazer isso. Você nem tentou fazer. Quantas vezes esse ano você declarou assim: ah, mas eu não posso fazer isso, mas você nem calculou as coisas para você fazer. Quantas vezes, olha lá onde vai, ó. Quantas vezes você tentou reformar a sua casa e você já olhou para a situação que ela está e disse: ah, isso aqui nunca vai mudar, isso vai ficar assim, porque eu não posso fazer isso. Você fechou a porta do milagre, você fechou a porta do poder, você fechou a porta da unção, você fechou a porta da graça. O problema é que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar a não ser eu mesmo, quando eu não vejo ela. O Estevão viu uma porta aberta de graça para ele se mover e testemunhar quem era Jesus na vida dele. Eu sei que a palavra hoje vai pegar apertado um pouquinho na gente, mas o que as pessoas estão vendo em nós lá na rua? Como as pessoas nos veem? As pessoas nos veem como homens e mulheres de Deus ou como frequentadores de igreja? Os nossos familiares, os nossos parentes, como eles nos veem? Como homens e mulheres de Deus ou como aqueles que não mudaram ainda o linguajar dos lábios? A gente só conta para eles, a gente tem luta. A gente só conta para eles, a gente tem problema. A gente só conta para eles, a gente está na prova. A gente tinha uma mania de falar umas palavras meio atravessadas e ainda continua falando. Em vez de se mover com sinais e prodígios, a gente continua se movendo no natural. Apóstolo, mas como é que eu faço para que eu possa me mover em sinais e em prodígios? Assuma o favor não merecido de Deus que está sobre a sua vida. Saia do lugar de conforto. Mude a sua visão das coisas. Para de se contentar com o que é natural. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Pare de ficar olhando para a sua Bíblia e ficar declarando: nossa, eu não sei, eu leio, mas não entendo nada. Muda o seu discurso. Fala para Deus diferente. Senhor, há uma graça sua na minha vida. Eu quero olhar, Senhor, para esse texto e o teu Espírito vai revelar a minha vida. Ontem,
quando nós encerramos o nosso propósito aqui, nosso encontro de filhos, nós levantamos uma oração aqui. E a irmã Girene começou essa oração e ela declarou uma coisa, que aí veio no meu espírito e encaixa muito bem agora. Como que Deus pode amar a gente desse jeito? Eu estou entendendo o que você está falando, apóstolo. Você já percebeu? Eu só estou falando de 2014. Você percebeu quantas vezes em 2014 você variou seu pensamento com relação a Deus? Você já percebeu que só em 2014 quantas vezes você não teve vontade de vir no culto? Você percebeu que só em 2014 quantas vezes você falou assim: Senhor, não sei se vou, não sei se fico, não sei se faço, não sei se aproveito, não sei se isso. Quantas vezes a gente variou com o Senhor e Ele mesmo assim continua nos amando? Irmãos, eu estudei um monte de coisa, mas não consigo entrar. Vem cá, Zé Luiz. Preciso entrar num assunto aqui que o Espírito Santo está me incomodando. Olha para mim, irmãos. Esse aqui é o Zé Luiz. Quando o pai e a mãe dele se deram em intimidade, ali o Senhor já sabia quem ia nascer. Ali o Senhor já investiu graça na vida desse moço, lá no ventre da mãe dele. Além disso, irmãos, quando o Zé Luiz cresceu, o Senhor começou a olhar para ele, começou a detalhar coisas na vida dele. E num determinado momento o Senhor liberou uma unção para o Zé Luiz. Essa unção era para que o Zé Luiz servisse a ele de todo o seu coração. Que o Zé Luiz jamais pensasse em variar o seu pé para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, ou só andar pelos propósitos do Pai. O que Deus deu para o Zé Luiz era para que o Zé Luiz jamais se arrependesse, e jamais tivesse variação no seu pensamento de dizer assim: ah, sei lá se isso vale a pena. O dia que andar na presença de Deus para você, vier na sua mente de que não vale a pena, o diabo já está ceifando a sua vida. Fala isso para o teu irmão. O dia que servir a Deus já não for mais a vontade do seu espírito, o diabo já está a ponto de ceifar a sua vida. Está entendendo o que eu estou falando? Então é necessário que nós reconheçamos a graça que está sobre nós. Aí, eu quero que você transporte o seu entendimento para isso que nós estamos lendo. Quando ele começa a se mover na presença de Deus, o Estevão, a fazer o que Deus queria que ele fizesse, o que acontece com o Estevão? Opositores se levantam, levantaram uma contenda contra ele, compraram pessoas para que negligenciassem e mentissem acerca do Estevão. Mas o Estevão fez o que, irmão? Continuou firme. E você leu na Bíblia que ninguém suportava a sabedoria que estava no Estevão. Ninguém conseguia, irmãos, olhar para o Estevão e encontrar no Estevão um homem normal. Quando falavam com o Estevão, atacavam o Estevão respondia pela palavra. Agrediam o Estevão respondia pelo Espírito, porque ele não andava naturalmente, ele andava pelo poder e pela graça. Ele andava pela revelação do Espírito, porque ele entendia, irmão, que no céu não há espaço para aqueles que não perdoam. No céu não existe espaço assim. Então ele entendia isso. As pessoas agrediam ele respondia, as pessoas ficavam impactadas. Você já ouviu eu me dizer isso? Às vezes para ganhar é preciso perder. E a lógica de Deus é essa: quando você está fraco, é aí que você é forte. Quando você abre as mãos e olha, você fala assim: não tenho nada, é aí que você tem. Quando você diz assim: ah, Senhor, eu estou exausto, é aí que Ele fortalece você. Porque o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, começa a interceder por mim e por você com gemidos inexprimíveis, e faz com que eu e você se mova na esfera do céu. Aí a contenda se levanta ainda contra o Estevão. Recebe essa palavra. A contenda começa a se levantar. E o que acontece, irmão? As pessoas olhavam para o Estevão, já não ficavam mais impactadas com a sabedoria do Estevão. Eles olhavam para o Estevão e eles só conseguiam ver no rosto do Estevão o rosto de um anjo. Brilhava tanto que as pessoas ficavam impactadas. O que você quer dizer com isso, apóstolo? É isso que o Abba está esperando de mim e de você. É isso que o Pai quer que eu e você faça. Quer que eu e você suporte a afronta. Quer que eu e você mostre às pessoas quem é que habita em nós. O Senhor não quer que eu e você se mova na força do braço. O Senhor não quer que eu e você se mova na força do conhecimento, do intelecto. Ele quer que nós nos movamos na força e na direção do Espírito. Aí
nos movemos por fé, nos movemos por poder e pela graça do Senhor. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: mas como que pode passar por isso e reagir dessa forma? Olhem para mim, faz de conta que esse moço aqui é o Estevão. Olha a cena, faz de conta que vocês são aqueles que acusavam o Estevão, e esse aqui é o Estevão. As pessoas olhavam para o Estevão e diziam assim: mas como é que pode ele ser tão afrontado, ser tão perseguido, ser tão alvoroçado desta forma, mas esse moço aqui não se irrita, não se apavora, não muda o seu entendimento, não muda a sua posição. Por quê? Porque ele tinha um pé firmado num lugar chamado rocha. Ele sabia quem era o Senhor, e ele reconhecia a porção do Pai que estava sobre ele. Eu queria que você hoje reconhecesse o que Deus colocou em você. Eu queria que você hoje usasse aquilo que Deus colocou em você. Eu queria que você fosse confrontado no seu espírito hoje, de que nós precisamos viver isso urgentemente. As pessoas, o nosso adversário pode criar um monte de situação para ferir a gente, mas a nossa posição em Deus, a nossa posição no Senhor, nos movendo pela graça e pela fé, não nos vai tirar da presença de Deus. Eu volto a insistir nessa palavra, pelo amor de Deus, receba essa palavra. Há uma graça de Deus na sua vida, pelo amor de Deus. Apóstolo, por que você está falando isso? Não sei, o Espírito sabe. Mas um dia, o Senhor vai se apresentar ante a minha face e a sua. E Ele vai perguntar para mim e para você: o que você fez com a graça que eu te dei? Nós vamos prestar conta disso. Então é hora de nós colocarmos o nosso pé numa vida íntegra, reta e totalmente firmada aos olhos do Pai. Você pode viver o que você você pode passar o que vier a passar, pode enfrentar o que vier a enfrentar, mas que o Estevão seja para mim, para você hoje, que foi o primeiro mártir da igreja, seja o exemplo para nós. Não contente, irmãos, levaram ele diante do Sinédrio, levantam um monte de contenda contra ele. Leia o capítulo 7 inteiro depois, e eles decidem apedrejar o Estevão. Aí eles arrancam a roupa do Estevão, juntam a roupa do Estevão e colocam a roupa do Estevão aos pés de Saulo, o Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo. Saulo consentiu a morte do Estevão. Paulo viu, e eu acredito, estou falando que eu acredito, que Paulo também tacou umas pedrinhas nele. Saulo consentiu a morte do Estevão, e o Estevão o que fez? O Estevão se amontoou num canto, e ele declarou a palavra que Jesus havia declarado na cruz: Pai, ao Senhor eu entrego o meu espírito. Nem na hora da afronta, da morte, o Estevão teve coragem de criticar os acusadores. E mais ainda, imagine, irmãos, já caiu uma pedra no seu pé, na sua mão, na sua cabeça, no seu corpo. Imagine as pessoas tacando pedra em você. Imagine as pessoas pegando a pedra, tacando em você, praguejando e maldizendo você. O Estevão se lembrou de fazer o que naquela hora? Malditos! Que agora raios do céu venham sobre vocês e consumam vocês. Foi isso que ele fez. O último versículo ele brada: Pai, perdoa eles. Eu não sei porque que o Espírito Santo quer levar a gente nessa esfera hoje. Mas, irmão, qualquer coisinha a gente está praguejando contra os outros. Qualquer coisinha a gente está criticando os outros. E a gente se esquece, irmão, que o Zé Luiz é imagem e semelhança do Altíssimo. Para eu falar: Zé Luiz, você não presta, eu estou dizendo assim: Deus, o que o senhor fez é porcaria, a sua imagem não presta. Quando eu critico um irmão, eu estou dizendo a mesma coisa para o Abba, é obra do Senhor. Você tem noção que nós somos a única coisa que Deus fez com o toque das mãos? Você acha que Deus errou em você? É um tal de corrigir nariz, um tal de corrigir orelha, um tal de corrigir boca, um tal de corrigir olho e outras partes do corpo, corrigir tudo aquilo que Deus fez perfeito. Sabe por quê, irmão? Porque a sociedade está assim, aparenta-se e deixa a sua essência. E o Estevão não se preocupou com a sua aparência, o Estevão permaneceu com a sua essência viva. Eu te pergunto,
em tempos de modernidade, como anda a nossa essência. Outra coisa, vou terminar, fala aleluia. Como anda o amor do Pai em nós? Depois você leia Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 10 na sua casa. Lá o Senhor fala do amor. Ele prova o seu amor em nós, diz lá em Romanos. Será que o Senhor, e fala mais ainda lá em Romanos, que o Senhor enviou Jesus para que morresse por nós, pelo seu amor a nós, mesmo nós sendo pecadores? Vou dizer uma coisa para você. Agora José Luiz é Jesus. Que honra, hein? Foi na cruz para que os pecadores pudessem ter vida. Olha aqui, foi na cruz para que nós, eu me incluo também, pecadores, tivéssemos vida. Jesus não esperou a gente se arrepender para ir na cruz. Jesus falou assim: eu vou à cruz para que ele se arrependa. Eu morro para que o pecado e a condenação não seja sobre ele, mas seja sobre mim. Olha que é isso. Agora olha a gente. Uma pessoa faz mal a gente, critica a gente, esfola a gente quer que a pessoa venha aqui na mão da nossa. Não, tem que vir aqui, ó, vai pagar aqui, ó. Nosso problema é não amar as pessoas como o Senhor nos amou. E eu vou pegar pesado agora. Fala para o teu irmão, segura na cadeira agora que você vai tremer. Fala para ele. Qual foi o mandamento que ele deu? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ame ao teu próximo. Ame ao teu próximo. Ame ao teu próximo. Posso falar o que eu tenho para falar? Se a gente não ama o próximo, porque a gente não está amando nem a nós mesmos. Apóstolo, vai morar lá onde eu moro. Vai na casa, vai viver na casa que eu vivo. Você não conhece aquelas pragas que moram lá. Outra coisa, você não faz ideia da vizinhança que eu tenho lá. Aquele de frente dá uma tormenta. Ele pensa que o meu ouvido é lixo. Então, mas quanto mais ódio você tiver dele, quanto mais repúdio você fizer com ele, mais difícil ficará a distância para você alcançá-lo. Quando você olhar para ele com os olhos de misericórdia, quando você olhar para ele com os olhos de amor e falar: Senhor, eu preciso amar essa pessoa. E quando você não parar de ficar criticando as atitudes dele, você começar a levantar as suas mãos e falar: Senhor, eu abençoo esse meu vizinho, eu abençoo esse meu familiar. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Quero dizer para você que está faltando amor em nós. Nós estamos nos amando muito, irmão. Quantas pessoas hoje, quando você chegou aqui na igreja, você cumprimentou com a paz do Senhor? Eu cumprimentei, o Zé Luiz estava aqui do meu lado. E a faixa de Gaza aqui? E a Macedônia? Prova disso, irmão, que a gente está aprendendo a andar em grupo, em bando. Você aprendeu comigo aqui, irmão, que nós não podemos andar em bando. Quem anda em bando é corvo. Lembra o dia que nós aprendemos sobre a águia? E o corvo voa sobre o que, irmão? Sobre a carniça. E o Estevão nos ensinou a agir com poder, com graça e com fé. Aí você fala assim: mas ele era o Estevão. E você é você. Eu vou falar: ele era o Estevão, você fala o seu nome. Vamos lá. Mas ele era o Estevão, e você? É você. Há uma graça aí. Há um poder de Deus aí. Há uma porção de fé aí. Que eu, você, que nós precisamos executá-la, agir e viver sobre ela. Há algo que o Senhor quer transformar na nossa vida hoje. Há algo que o Senhor quer que através de nós aconteça na vida de pessoas. Há um amor específico que o Pai quer derramar sobre nós hoje aqui. Vamos orar? Fiquemos em pé. Obrigado, querido. Talvez você não tenha entendido nada do que está sendo dito aqui hoje. Mas de que adianta? Ceia atrás de ceia. A gente pega o pão, pega o cálice, mas não faz nada para mudar. A gente tornou isso aqui um encontro religioso. A gente pega o pão, bebe o cálice, mas passa a não amar mais ninguém.
Pega o pão, pega o cálice, mas não perdoa quem tem que ser perdoado. Pega o pão, pega o cálice, mas não deixa o Senhor transformar a nossa mente. Não deixa o Senhor renovar como Romanos 12. É tempo e hora de nós agirmos segundo aquilo que o Pai já confiou em nós. Pergunta para o irmão, você está entendendo o que você está ouvindo aqui hoje? Pede a resposta, sim ou não? A maior parte vai dizer não. Sabe por quê? Porque nós estamos duros em nós mesmos. Nós aprendemos a criar aquilo que a gente gosta de ouvir. A gente aprendeu a criar mecanismos de defesa. Posso te convidar hoje a se desarmar? Aproveite, sai do seu lugar, encontra um irmão bem longe de você e fala para ele que o amor do Pai que está em nós seja vivo entre nós. Vou lembrar a frase, que o amor do Pai que está em nós seja vivo entre nós. Aleluia. Quantos entendem isso? O amor, além de ser vivo, tem que estar entre nós. Nós não podemos perder essa essência. E aí, irmãos, eu vou concluir. Fala, glória a Deus. Por causa dessa atitude desses homens, a igreja crescia em número abundantemente. Por quê? Porque eles eram amados, porque eles eram compreendidos. E é o que nós precisamos fazer, irmãos, amar as pessoas. Eu gostaria de deixar um desafio para você. Nós estamos no dia 7 do mês de dezembro. Você tem 24 dias para você escolher e pedir a direção ao Espírito. Pegue uma pessoa que você conheça e trajete ali, faça um propósito, dizendo: Senhor, essa pessoa é o alvo. Eu quero derramar sobre ela o teu amor, de forma que ela seja constrangida. Eu quero gerar um filho espiritual para o Senhor. Se nós não tivermos esses olhos de gerar pessoas pelo amor do Pai, o mundo vai se deteriorar. E só o amor pode romper todo o ódio que tem lá fora. E esse amor está onde, irmão? Dentro da igreja. É meu e é seu. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai, nos constranja aqui nessa manhã. Nos constranja com o seu amor. Nos constranja, Pai, com a sua presença. Por muito tempo nós tratamos o encontro na igreja como um encontro, Senhor, para recebermos uma palavra para a nossa vida. É verdade que essa palavra nos dá destino. Mas que destino é esse, Senhor? O destino é formar. O destino é tocar vidas. E nós precisamos reconhecer nessa manhã que há uma graça sua em nós. Há um poder do Senhor que foi depositado em nós. Cada um de nós temos uma porção de fé. Uns mais, outros menos. Outros estão aprendendo a usar agora. Mas a fé está brotada em nós. E é hora, Pai, de nós nos movermos assim. De nós não ficarmos pregados e aprisionados em situações que nos fazem revidar, Senhor. É hora de nós tomarmos o Estevão como um exemplo para a nossa vida. É hora de nós olharmos para o testemunho do Estevão e reconhecermos dizendo: Pai, quantas vezes nós falhamos e quantas vezes nos acomodamos. E se estivermos, ó Pai, acomodados, ativa-nos, Pai, para viver como este homem viveu. Esse homem escolheu viver na Tua presença. Através da vida dele, sinais e prodígios aconteciam. Senhor, começa a brotar e exalar em nós o Seu amor. Começa a brotar e exalar em nós o Seu perdão. Começa a brotar e exalar em nós a Sua compaixão, a Sua misericórdia. Tira de nós todo senso crítico. Tira de nós, Pai, toda acusação. Tira de nós, Senhor, todo reparo que nós fazemos em pessoas, em coisas. Tira de nós, Pai, os obstáculos. Tira de nós as traves que estão nos nossos olhos. Tira de nós, Senhor, toda a prepotência, todo o orgulho.
Tira de nós, Pai, todo julgamento falso e errado que fazemos das pessoas sem as conhecê-las. Tira de nós, Pai, todo esse sentimento que nós temos de ser superiores aos demais. Leva-nos, ó Pai, ao nível de dependência ao Senhor, e que as pessoas possam olhar para nós e possam ser impactadas com graça, com sabedoria que é brotada através de nós. Quando olhavam para Estevão, eles não viam um homem. Quando eles olhavam para Estevão, eles viam a própria glória do Senhor. Pai, que isso seja o embrião dessa igreja, que nós brotemos a sua face, que nós, Senhor, quando andarmos nas ruas, em nossas casas, famílias, nos movamos dessa forma, nos movamos dependendo de Ti. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. As minhas palavras não têm valor nenhum, mas a sua tem. Constrange-nos nessa manhã com o Teu amor. Nos faz reconhecer, Pai, como nós somos presunçosos em nós mesmos. Nos faz reconhecer, Pai, o quanto nós deixamos de amar as pessoas por causa de uma coisa pequena que eles fazem a nós. Se as pessoas que estão próximas de nós nos ferem e nós as deixamos de amá-las, Pai, imagina como nós vamos amar uma nação que nós nem as conhecemos. Constrange-nos, Espírito Santo. Nos faz reconhecer que somos pó. Nos faz reconhecer que do pó viemos e para o pó voltaremos. Mas que nesta passagem que temos aqui para aprender a viver na morada celeste, nós nos movamos como o Senhor quer que nós nos movamos. Pai, quantas pessoas têm enterrado o seu talento. Quantas pessoas, Pai, têm negligenciado a graça que o Senhor deu a elas. Quantas pessoas, ó Pai, elas estão abandonando o seu chamado. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente, Senhor, porque abandonaram a porção da fé. Quantas pessoas, Senhor, não tiveram ainda uma experiência real contigo. Se há crédito, Pai, naquilo que falo diante de Ti nessa manhã, dê experiências pessoais a essa igreja, Senhor. Que esses homens, que essas mulheres sejam visitados pelo Teu Espírito pessoalmente. Que o Senhor se apresente a eles de uma forma tão tremenda, que eles reconheçam a sua soberania, o seu senhorio. E hoje, Pai, quando participarmos da ceia, queremos pegar este pão, sabendo que isso é o símbolo do Teu corpo. É esse corpo que nos fortalece, é esse corpo que nos projeta para níveis profundos contigo. E quando tomarmos o cálice, Senhor, é o Teu sangue, o símbolo puro do Teu sangue, que nos separa de todas as nossas adversidades e dos nossos inimigos. Leva-nos, Pai, a um nível de dependência total do Senhor. Repete comigo, Senhor, eu quero agora anular todas as fortalezas que eu mesmo criei na minha vida, e eu escolho amar as pessoas, me mover pela porção da fé, da graça que está sobre a minha vida. Diga, Senhor, eu confesso a minha negligência e escolho olhar com os olhos de misericórdia, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Minha oração hoje é que você, que eu, que nós sejamos visitados pelo Espírito Santo, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, que Ele te dê experiências reais com Ele, e que Ele mesmo nos faça reconhecer o que foi confiado a nós. Como homem limitado que sou, é difícil explicar isso para você, para que você reconheça o que tem aí dentro de você. Você muda a história de uma pessoa, você muda vidas, mas para isso tem que haver um querer em nós. Espero que esse querer esteja aí hoje. Amém, irmãos? Quantos recebem essa palavra?